Oi, galerinha dos quintos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido um bom final de semana e que vocês tenham conseguido realizar as nossas atividades complementares. Hoje a nossa aula, aula 19, do roteiro interdisciplinar de Ciências, Geografia e História, parte 3, é a aula 19. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. A dinâmica populacional. Esse título dessa aula, pessoal, ele foi inspirado numa música chamada Encontros e Despedidas da cantora brasileira Maria Rita, que tem esse termo. Tem gente que chega para ficar e tem gente que vai para nunca mais, que está relacionado com o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos começar, hein? Para vocês poderem entender. Hoje nossa discussão vai ser sobre dinâmica populacional e alguns conceitos eles precisam estar bem claros para a gente poder discutir sobre dinâmica populacional. O primeiro é o que é a dinâmica populacional, que é uma variação de indivíduos em uma população, levando em consideração quem chega, quem sai, quem permanece, quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem dentro de uma determinada localidade. E essa localidade pode ser o país, pode ser a cidade, pode ser o bairro, pode ser o estado, pode ser a região, pode ser o continente, certo? O outro ponto que a gente tem que entender é a população. O conceito de população, pessoal, é um conjunto de pessoas que moram em um determinado território, como um bairro, uma cidade, uma região, um estado, um país, um continente ou o planeta como um todo. Então, é essa população e todos esses movimentos que ela faz que determina o que é e como será a dinâmica populacional. Tudo bem? Então, para a dinâmica populacional acontecer, existem três coisas que podem influenciar, que é a migração, a emigração e a imigração. Os termos são muito parecidos porque eles derivam da mesma palavra, tudo bem? Que é do verbo migrar. O conceito de migração é o movimentos de saída e chegada em um determinado território. Então, uma pessoa que sai do Nordeste e vem para o estado de São Paulo, ela está fazendo uma migração dentro do território brasileiro. Então, ela é um migrante, ela está migrando, ela está se deslocando dentro de um determinado território. Ou até mesmo uma pessoa que sai de uma determinada cidade e vai morar em outra. Isso também é uma migração, tudo bem? A emigração, ela quer dizer saída de pessoas de uma região. Então, um brasileiro que sai do Brasil e vai morar em outro país, ele é um emigrante, porque ele está saindo do território que ele morava antes. E a imigração, ela caracteriza a entrada de pessoas em uma determinada região. Então, este brasileiro que saiu do Brasil como um emigrante, ele vai chegar no outro país como um imigrante. Vocês estão conseguindo perceber essa diferença? Que é muito do ponto de vista que você observa. Porque se você sai de um determinado lugar e vai para outro, sai de um país e vai para o outro, do país que você saiu, você é considerado imigrante, porque você saiu. E no país que você chegou, você é considerado imigrante, porque você entrou no país. Sacaram essa diferença? No nosso país, olhando nesse panorama histórico, ele foi construído com essa emigração e imigração de pessoas. No período colonial, lá no Brasil colônia, após a chegada dos portugueses aqui, o nosso país ele teve uma grande taxa de imigrantes, de pessoas que chegaram aqui. Nisso a gente inclui os portugueses que vieram para cá, os espanhóis, os holandeses e os povos africanos que saíram do continente africano e foram escravizados, certo? Vale lembrar que esses europeus chegaram aqui de livre e espontânea vontade, enquanto esses africanos, eles foram escravizados, então eles não tiveram uma escolha de ser imigrantes, de virem para cá, tudo bem?
Olhando no período pós-independência, a gente percebe que outros povos chegaram no Brasil pelo atrativo de trabalho. Então, a grande maioria que veio eram europeus e alguns asiáticos. Por quê? Porque o nosso país ele precisava de mão de obra para trabalhar nas fábricas. E por conta do contexto histórico, as pessoas não quiseram dar emprego para os ex-escravos. Então, eles fizeram políticas para chamar os europeus por uma questão racial, o que foi problemático, mas trouxe outras pessoas para cá. Dentro desse período, que compreendeu entre 1870 e 1953, que é o que o gráfico mostra para a gente vê que a grande maioria dos povos que chegaram aqui eram italianos. Eles vieram da Itália para cá, seguido dos portugueses, dos espanhóis, depois dos alemães, dos japoneses e dos russos. Esse diversos, pessoal, inclui outros países, outras pessoas de outras nacionalidades que vieram para cá, mas em quantidades menores. Então o gráfico somou todas elas e fez uma coluna de diversos. Então a gente percebe que muitos imigrantes chegaram. Tipo, os italianos, que foram os que mais vieram para cá, estima-se que chegaram aqui no Brasil 1.565.835 italianos. É muita gente que veio para cá. Hoje, na atualidade, esse movimento ainda acontece, e ele acontece de uma forma mais forte devido ao processo de globalização, certo? Então, hoje na atualidade, olhando no Brasil especificamente, existem muitos povos que ainda vêm para cá por conta dessa dinâmica, em busca de emprego, melhor condição de vida. E dentro desse levantamento feito pela revista Época, a partir de dados da Polícia Federal, a gente percebe que a grande maioria vem da ilha de Cabo Verde, no continente africano, seguido dos uruguaios, que vem do Uruguai, que é um país vizinho ao Brasil. Depois dos uruguaios, nós temos os bolivianos, que é outro país vizinho do Brasil. Então a gente percebe que muitos países, eles migram para o Brasil, eles saem de seus países e chegam no Brasil em busca de melhores condições de vida. Quais são esses fatores, pessoal, que vão influenciar a migração, que eu disse para vocês anteriormente? A globalização. O que é globalização? Vocês devem estar se perguntando. É um aprofundamento da integração entre economia, sociedade, cultura e política entre os países. Então, os países, dentro desse processo de globalização, eles interagem de uma forma mais fácil um com o outro. E o fato deles interagirem dessa forma mais fácil permite com que as pessoas se desloquem, conheçam novas culturas, tenham novos hábitos e coisas dentro da vida dessas pessoas são modificadas. E uma dessas coisas é a vontade de conhecer novos países, de morar em novos países. Outro fator, outros fatores, na verdade, que não são positivos são as guerras, as catástrofes naturais e os problemas sociais e políticos. Um exemplo que eu trago para vocês de uma catástrofe natural que fez com que uma população migrasse para o Brasil foi o terremoto que aconteceu no Haiti em 2010, em que 300 mil pessoas morreram. Só para dimensionar para vocês a quantidade de pessoas que morreram, 300 mil pessoas é quase a população de São José do Rio Preto. É como se quase toda a população de São José do Rio Preto morresse. Essa é a dimensão da catástrofe, do que aconteceu. E o Haiti é uma ilha bem pequena. Ele é muito. Fica numa ilha, aqui no Caribe, ali na América Central. E essas pessoas que sofreram com esse terremoto, elas não tinham mais condições de viver ali. Elas demandavam de recursos que o terremoto destruiu, como habitação, alimentos,
água. E por conta desse processo de globalização, muitos países acolheram esses haitianos. E um desses países foi o Brasil, certo? Agora, pessoal, vamos para a correção dos exercícios, beleza? O exercício número 1 diz: o que é migração, imigração e emigração? Então vamos voltar lá no começo para poder ver qual é esse conceito. Migração é um movimento de saída e chegada em determinado território. Imigração é caracterizado pela saída de pessoas de uma região e emigração caracteriza pela entrada de pessoas em uma região. Beleza? A questão número 2 diz: analisando o gráfico 1, quais são as 3 nacionalidades mais representativas entre os imigrantes brasileiros? Coloque em ordem decrescente. Ordem decrescente, pessoal, é aquela que começa do maior para o menor. Então vamos analisar o gráfico. Aqui nós temos os bolivianos, 106. Mas 106 o que, pessoal? Olha aqui no nome do gráfico. 1.000. Então são 106 mil pessoas. Haiti, 81,5 mil. Estados Unidos, 72,2 mil. Argentina, seguido da China, seguido da Colômbia, Portugal e Peru. Então nós temos aqui quais são os 3 maiores: Bolívia, Haiti e os Estados Unidos. Tudo bem? Então essa vai ser a ordem: Bolívia, Haiti e os Estados Unidos. Questão 3. Analisando o gráfico 2. Qual estado brasileiro exporta mais brasileiros? E quais os 2 países que mais recebem brasileiros? Então vamos analisar o primeiro gráfico. Estados que mais exportam brasileiros em porcentagem do total de emigrantes. Nós temos aqui São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Rio de Janeiro. O que mais exporta, pessoal, é São Paulo. 22% do total dos imigrantes que saem do Brasil. Então, a primeira pergunta, a resposta é: o estado que mais exporta brasileiros é o estado de São Paulo. O segundo gráfico, países que mais recebem emigrantes brasileiros em porcentagem do total de imigrantes, nós temos os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Japão e Itália. Então, se eu quero saber quais os 2 países que mais recebem, então a gente tem que ver essa porcentagem, beleza? Vamos ver, os Estados Unidos recebem 24%, Portugal 13%, Espanha 9%, Japão 7% e Itália 7%. Então, o maior é os Estados Unidos e Portugal. São os 2 países que mais recebem brasileiros. Pessoal, na nossa próxima aula, que será na quarta-feira, dia 16 de setembro, eu espero que vocês estudem a aula 20, Tecnologia e Consumo em Todo Lugar, ok? Bons estudos e até quarta-feira!